O ABC da fé. Vamos ler Romanos 12, 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Querido Pai, nós sabemos que Tu és o autor da palavra, que nós não podemos compreendê-la sem o Teu Espírito Santo. E nós rogamos que o Teu Espírito nos capacite tanto para falar como para ouvir a Tua palavra, a fim de que nós saiamos além da letra para ver a suficiência do Senhor Jesus. Eu clamo ao Senhor que Tu nos coloques diante do Teu trono de graça, com o nosso coração tomado por Ti, para nós sermos ampliados, alargados em nossa compreensão e em nossa fé diante do Senhor. Trabalha em nós, Pai. Glorifica o Teu Filho Jesus. Salva aqueles a quem Tu tens eleito desde a fundação do mundo. E nós rogamos que Tu nos enchas de profunda alegria nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O pecado é a incredulidade perante Javé Elohim no Velho Testamento, ou perante Cristo Jesus no Novo Testamento. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Jesus é o autor e ao mesmo tempo o executivo da fé. Ao ouvir a palavra de Cristo expressa na palavra, com o sotaque do Espírito Santo, o incrédulo é vivificado pelo poder de Deus, e o avivado crê na palavra de Cristo como seu Salvador e Senhor. Vamos parar aqui um tiquinho só. A fé não é um atributo natural de qualquer ser humano. Ela é um dom de Deus. Uma criança não nasce com fé. Ninguém nasce crendo. A árvore que o homem comeu é do conhecimento. E o conhecimento do bem e do mal. Ele perdeu a sua capacidade fides, a sua capacidade de crer, quando ele desobedeceu. Nós temos definido o pecado aqui, a definição de Jesus. Jesus parece que entende do assunto. Parece que entende. Eu estou dizendo parece porque tem alguns teólogos e filósofos e alguns outros metidos a falar coisas que não entendem, a dar definições de pecado à luz da sua compreensão. Mas Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e definia o pecado. Do pecado, porque não creem em mim. Preste bem atenção o que Jesus disse. Você crê em Deus? Creio. Pois bem, você é irmão de fé dos demônios. Crês tu que há um só Deus? Faz o bem. Os demônios também creem e tremem. Mas você crê em Jesus Cristo? Agora aí muda tudo. Aí muda tudo.
Porque nós já vimos aqui que a crase, na língua portuguesa, por exemplo, o artigo a preposição a, quando elas se fundem, formam uma crase. A com artigo, com acento grave em cima. Aquela crase significa duas palavras ou duas categorias de palavra. A preposição e o artigo feminino que se juntaram, faz uma crase. A crase divino-humana é Cristo Jesus. Cristo, a natureza divina. Jesus, a natureza humana. As duas ficam uma dentro da outra, numa pessoa só. E como é que eu olho para Jesus e digo que Ele é o Cristo? Quando Pedro disse isto, Jesus disse: foi meu Pai que revelou isso para ti. O que os homens dizem a meu respeito? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E ele disse: e vocês? E Pedro disse: tu és o Cristo. Quando ele disse: tu és o Cristo, Jesus disse: não, isso não é você que está dizendo. Isso foi meu Pai que falou para você. Você está vendo o que é revelação? É diferente de conhecimento. Revelação é um assunto divino que você não enxerga aí. Então, o que é pecado? Não crer em Jesus, o Cristo. E quem crê em Jesus, o Cristo, saiu da esfera da incredulidade para o campo da fé. Então isso nós precisamos verificar. A vida espiritual antecede a fé. Uma vez que diz a palavra de Deus em Efésios 2:5, estando nós mortos em delito, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2:5 diz: estando nós mortos em nossos delitos. Estando nós mortos em nossos delitos. A outra versão diz: e pecados. No outro texto, nos deu vida juntamente com Cristo. Esta vida juntamente com Cristo não é a vida de Jesus de Nazaré junto de Maria, é a vida da ressurreição, nos deu vida juntamente com Cristo. Isto significa que, ao Jesus ser ressuscitado dos mortos, eu quero dizer uma coisa: Jesus não ressuscitou dos mortos, Jesus nunca ressuscitou dos mortos. Você está dizendo isso? Estou. Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Pai. Ele não ressuscitou, ele foi ressuscitado. Porque ele morreu. E ele, Deus Pai, nos deu vida, juntamente com ele. E aí, como é que vem essa vida? Pela pregação da palavra. Como foi que Deus criou o universo? Pela palavra. Como é que Deus regenera as pessoas? Pela palavra. Como foi que Jesus ressuscitou? Como foi que Jesus fez a ressuscitação de Lázaro? Como foi que Jesus fez a ressuscitação da filha de Jairo? Como foi que Jesus fez a ressuscitação do filho da viúva de Naim? Por favor, entenda, ressuscitação é uma coisa, ressurreição é outra coisa. Ressuscitação é fazer o morto voltar à mesma vida que ele tinha antes. Ressurreição é fazer o morto ter uma vida que ele não tinha antes. Jesus é o primogênito da ressurreição. Antes de Jesus ressuscitar, nem ser ressuscitado, ninguém ressuscitou. E aquele lá que morreu no tempo de Eliseu, e que jogaram o corpo dele? Não, ele teve ressuscitação.
Ele voltou a viver e depois voltou a morrer. Agora, Jesus ressuscitou dentre os mortos, no dia da morte dele, na hora que ele disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Houve um terremoto, os sepulcros se abriram e depois da ressurreição de Cristo, ressuscitaram os corpos dos justos que viveram antes dele em Jerusalém. E apareceram a muitos. E depois sumiram. Eles não morreram mais. Eles são o avant-première da ressurreição. E foram para o céu com Jesus. Ressurreição é uma coisa, ressuscitação é outra coisa. E Jesus não ressuscitou, ele foi ressuscitado pelo poder do Pai e do Espírito Santo. Agora, irmãos, nós estávamos mortos em delitos, e Ele nos deu vida. Como é que essa vida chega no ouvido de um morto? Pela pregação. Não é pelo ensino, é pela pregação. A diferença entre o ensino e a pregação é fundamental. A pregação é uma ousada proclamação de fé. O ensino é simplesmente afirmar aquilo que já foi dito. Aqui nós estamos fazendo as duas coisas, proclamando e ensinando. Adão, sim, um morto no espírito não pode manifestar-se em fé, pois a fé é um atributo espiritual da vida ressuscitada ou da vida Zoe. Havia um casal nos Estados Unidos que teve 2 filhos. Ele era um casal crente piedoso. O marido e a mulher, muito crentes, muito crente, não tem essa expressão. Crente, piedoso, confiante no Senhor. E esses 2 filhos se tornaram 2 empresários grandes, homens que estudaram em universidades, se tornaram ateus, os 2. E o pai, o velho pai, sempre orava pelos filhos, sempre orava. E os filhos zombavam do pai. Papai crendo, nesse tempo da ciência, tudo desenvolvido, papai fica ali naquela cadeira, todas as vezes que a gente chega, ele está lá orando por nós. Ah, que bobagem daquele velho. A mãe morreu, depois o velho morreu, e os 2 então resolveram pegar algumas coisas da casa dos velhos, levar para suas mansões, que eles tinham mansões, cada um mais rico do que o outro, e resolveram montar lá, levando algumas das heranças dos pais. Os 2 vieram juntos naquele dia lá na casa. Aí um chegou, acho que foi o mais velho, olhou e disse assim: essa cadeira de balança aqui era a cadeira onde o papai ficava rezando por nós. Ele no deboche. Ele ficava aí sentado rezando por nós. Mas papai era idiota mesmo. Como é que pode crer num negócio desse? E ele sentava na cadeira e ficava se balançando ali, de olho fechado. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! O homem sentou na cadeira, começou a chorar, e gritar, e chorar. E o outro disse: o que está acontecendo? Ele disse: não sei, algo está acontecendo em mim. O que foi que aconteceu com você? Não sei, uma paz está tomando conta do meu coração. E aí o outro disse, ele levantou e começou a louvar a Deus. O outro senta. Para que sentou na mesma cadeira? Lá o Espírito Santo trouxe, porque isto é coisa que ninguém explica. Os 2 creram, depois da morte do pai, na cadeira que o pai passou a vida inteira orando pelos filhos. Na mesma tarde, os 2 saíram de lá crendo. Eram ateus, formados por grandes universidades americanas,
e não tinha capacidade de entender, e chegou o Espírito Santo na hora e disse assim: o que vocês são? É um dom de Deus a fé, para um morto. Mas aquele pai pregou para aqueles filhos e orou por aqueles filhos. E houve a hora certa que o Espírito Santo veio e trouxe convicção de pecado. Deus é esse Deus. Adão se tornou pecador quando não creu na palavra de Javé Elohim. A raça adâmica herdou uma natureza incrédula. E todos nós nascemos descrentes em Deus. O homem natural vem ao mundo desprovido de fé, uma vez que a sua percepção dos fatos é tridimensional. Nada que esteja fora das 3 dimensões pode ser percebido pela mente humana. Como Deus é espírito, e o espírito não é um fenômeno físico tridimensional, logo Deus não faz parte das cogitações humanas. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um relógio, é um objeto, tem 3 dimensões, dá para se identificar, dá para se ver. Isso aqui também tem 3 dimensões, é um envelope, é um papel, tem 3 dimensões, dá para se ver. Você está vendo o anjo que está do meu lado? Não está? Mas ele tem aqui. Eu tenho anjos divinos e tenho anjos malignos. Já botei os malignos na esquerda, os divinos na direita. E eu tenho ou não tenho? Tenho. Os anjos estão ao redor. Eles estão aqui. Aqui dentro dessa sala está cheia de anjos. Mas eu não vejo nenhum anjo. Eles são espirituais, você não vê. E aquilo que você não vê, você não pode. Você não sabia antes que Pasteur descobrisse pelo microscópio o que era micróbio, você não sabia. Você metia o dedão na boca, cheio de micróbio, e ele contaminava você e você morria. Mas depois que começaram a ver as coisinhas miúdas, hoje os médicos lavam as mãos, depois dessa bendita gripe suína que veio aí, diminuiu em 50% as infecções hospitalares. Por que diminuiu as infecções hospitalares? Porque o pessoal começou a ter cuidado de passar álcool, gel e não sei o que, e você vai visitar o doente e se limpa, mas você não vê. E Deus, você vê? A Bíblia diz que nunca ninguém viu, mas o Filho que veio de lá foi quem revelou o Pai. Ninguém vê o Pai senão o Filho. E aquele a quem ele quiser revelar. O Filho veio para revelar o Pai. Incredulidade é pecado. E ninguém nasce crendo. Todo mundo nasce incrédulo. Aquele bebezinho que está ali no braço, você pode dizer assim: ô cobrinha, cascavelzinha, mas é tão bonitinho. Mas ali tem um incrédulo, mentiroso, enganoso, falso, mandão, egoísta, mas lindinho. Mas só vai ser salvo pela pregação e pela oração. Guarde bem isso. Este cara mesmo, Filhos do Fogo, filho do grande político, foi salvo porque 2 moças... Deixa eu contar essa história. Conta. 2 moças, que ele era alto executivo de uma grande empresa no Brasil. 2 moças de uma igreja evangélica trabalhavam no staff, bem próximo deles. E elas começaram a evangelizá-lo. E ele ficou com muita raiva dela. Isso ele conta no livro. Muita raiva delas. E ele foi, então elas puseram um dia dessas máscaras de computador, Jesus ama você, qualquer coisa, e ele ficou muito irritado e foi lá para o grupão, aquele grupão que se reúne 35 mil pessoas em São Paulo, na quinta-feira, quinta-feira da lua nova, e contou para eles que essas moças estavam perturbando ele.
Então a alta cúpula mandou 9 pessoas para a igreja delas, que se converteram na igreja delas. Eram satanistas vestidos de ovelha, convertidos para a igreja dela. 9. Eles começaram a fazer coisas, a orar e ter milagres, porque os poderes de Grayskull funcionam. Porque o poder da feitiçaria é fato. A maior parte dessa turma que está aí na televisiva, fazendo coisas, não se enganem. Jesus faz milagre? Faz. Mas não faz propaganda dos seus milagres. Nunca ele fez uma propaganda de milagre. Toda vez que você viu uma propaganda de milagre, você pode sair de perto, porque não é coisa de Deus. Quando Deus faz um milagre através de um canal, aquele canal desaparece. E quando ele fica fazendo propaganda, pode saber que tem as coisas lá de Grayskull. Aí, os 9 começaram a montar esquemas lá dentro. Procuraram uma mulher bonita, prepararam a mulher veio e deu um beijo no pastor, na boca do pastor, tiraram fotografia, puseram o pastor para fora, e os 9 tomaram conta da igreja, e fizeram uma chafurdação na igreja. Mas só que Deus estava ouvindo as 2 menininhas que estavam orando, e ele foi salvo. O Daniel Marçal hoje é uma nova criatura, mas o diabo estragou com a igreja, com o sistema lá. Ele conta isso no livro dele. Vocês pegam o livro dele e vão ler, são 2 volumes dessa grossura, para quem tem gosto, porque aqui nessa igreja nem o Peregrino se lê. Domingo passado eu fiquei perguntando quantos leram o Peregrino, até o João disse que vai comprar o Peregrino, porque ele disse que ficou com vergonha. É um povo que não lê. Está aí. É no mercado o livro dele. E aí tem muita gente achando, e ele acabando com as igrejas. Vocês sabem de uma coisa? Eu tenho um irmão aqui, e ele está aqui hoje, que conhece bem a turma da gnose, e conhece bem a turma dos satanistas, e domingo passado tinham 2 aqui dentro, espreitando. Vai rir no inferno, meu amigo. Vocês estão amarrados em nome de Jesus. O homem forte foi amarrado, e o Senhor já venceu nele na cruz. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Aqui está um fracote, um pecador indigno, que não está empurrando com a barriga, não, Senhor. Eu sou indigno, mas sou amado de Deus. Eu sou o pior, mas fui aceito no lixo por aquele que me apanhou. Não vem com essa história para cá de humanismo não, que eu já estou até aqui. Essa turma de capa preta, isso é da capeta mesmo. Vocês sabem o que é capeta? É capa preta. É a capinha curta. Agora vocês vão buscar e descobrir isso na internet, que é para vocês ficarem sabendo. Que é para não ficar aí enchendo a cabeça. Está ajoelhando na igreja, botando os velhinhos para ajoelhar. Dona Íngrida, que tem problema no joelho, ajoelha. Vocês estão me escutando, né, seus bichos? A fé é dom de Deus aos ouvintes da palavra de Cristo. A palavra gera vida e dá fé ao ouvinte. Eu não sei como é que ela faz isso, porque por alguma razão que foge à nossa razão, a Bíblia nos adverte em 2 Tessalonicenses 3:2, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Porque todos os que ouvem a palavra de Cristo não são todos vivificados, crendo na palavra de Deus. Este é o
enigma ou um enigma da fé. Você não pode explicar isto. Você não pode explicar isto. Podemos, entretanto, perguntar a alguns que questionam: por que dos milhões de espermatozoides que são lançados no útero da mulher, só um, ou em caso de gravidez múltipla, poucos são gerados? Por que todos os outros não são fecundados? Por que só uns poucos são os escolhidos? Por que todos os que ouvem a palavra de Cristo não creem em Cristo? Por quê? Por quê? Não sei. Eu sei que quem crê deve sair pulando igual bezerro quando sai da manjedoura, gritando: meu Deus, o Senhor me achou. Nós vamos tratar sobre gratidão hoje à noite. Eu tenho visto tanta gente ingrata dentro da igreja, tudo murmurante. Ô Edna, cadê você, Edna? Edna, vem cá, desce aqui, desce aqui. Enquanto Edna vem, Edna era uma murmurante, reclamadora da vida, que vivia entrevada. Deixa eu ver, agora vai ser assim. Contou para mim, eu boto na frente. Então não conta não, porque se contar, eu venho para frente agora para contar a história. Chega dessa história de ficar aí escondendo coisa. Podemos, entretanto, perguntar a alguns que questionam: por que os bilhões de espermatozoides? Por quê? Por quê? Por que só uns são... Você está com medo? Não. Tremeu ou não tremeu? Está tremendo. Conta para nós aqui, o que você vivia tudo dolorido? Bota para aí. Eu vivia com dor no corpo todo, reclamava. Eu gosto de bordar, ficava sentada, a hora que eu levantava eu não conseguia, e vivia reclamando a vida inteira. Aí eu comecei a confessar que eu não tinha mais dor, que eu não tenho mais dor, e dando graças a Deus por isso, porque a gente fala o que o coração está cheio, né? Então a gente confessa o que a gente tem, aí é pior. Então eu comecei a agradecer a Deus, e eu não sinto mais dores. Às vezes eu fico sentado o dia todo bordando, eu levanto, não tenho dor nas pernas, não tenho dor nas costas, não tenho no ombro. Tenho uma netinha, brinco com ela, rolo lá na grama e não sinto dor nenhuma mais. Por quê? Porque quando alguém pergunta para mim: como você está? Eu falo: graças a Deus eu estou bem de saúde. Eu não sinto mais dores. Você diz assim: isso aí é bobagem? Não é bobagem, bobagem é você ficar aí. Como é que você está? Ah, estou mais ou menos. É verdade. Aí o menos toma conta do mais e você, ó... Porque o negócio do ruim é sempre assim. Como é que você está? Eu estou como Deus quer. Mas esse como Deus quer é botando culpa em Deus, dizendo assim, ó, Ele não está aqui me abençoando. É o negócio da mulher que tu me diz: como é que você está? Eu estou cheio de dores, estou com bico de papagaio, estou com joanetes, estou com... Então os bicos do papagaio, das araras, dos periquitos, das andorinhas, vem tudo para cima de você, e você, para com isso, criatura. Você vai viver de que maneira? Não é pela fé na palavra? Olha, está doendo aqui o cotovelo, tá? Mas eu estou melhor do que eu. Está doendo, tá? E agora eu estou pedindo a Deus que o dinheiro que eu gasto com remédio, eu quero que Ele tire esse gasto da minha vida com remédio, para mim poder dar para missões, para fazer isso que eu estou... E vou conseguir, em nome de Jesus. É assim mesmo, Edna, é assim mesmo, minha filha. Vamos parar de gastar dinheiro com remédio e aplicar em missionário, para pregar o evangelho. Aí tem um bocado de gente assim: isso não funciona comigo. Funcionou com ela, mas comigo não funciona. Não funciona com você porque você é um incrédulo. O ministério da fé labuta com dois pilares respeitáveis, mas inexplicáveis. O primeiro é a eleição divina do pecador indigno e a responsabilidade moral do ser humano. Eleição soberana de Deus e responsabilidade humana andam juntinhos. Sabemos que a fé
é um dom de Deus conferido em Cristo. Por outro lado, sabemos também que cada indivíduo é responsável pela sua decisão pessoal e pelo desenvolvimento dos dons que lhe foram dados. Deus me deu um dom, mas eu também tenho que desenvolver o dom que eu recebi do Senhor. Os dons são sempre donativos que, uma vez doados, foram dados para nós desenvolvermos criteriosamente. 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Que tens tu que não tenhas recebido? Até a tua inteligência é um dom de Deus. Ah, mas eu recebi pouquinho, mas, gente, não é para desenvolver esse pouquinho, nós já vamos mexer nesse pouquinho aqui, já. Eu queria ser um Einstein. Não, você vai ser um Zé Ninguém também, mas aquele Zé Ninguém bem feliz. Os dons, como explicar um dom gracioso proposto antes da fundação do mundo com a deliberação livre e voluntária de um ser moralmente responsável? Porque entre os milhões de espermatozoides, o que me originou foi o eleito? Estas são questões que a nossa mente finita se inquieta. Eu sempre fiquei perguntando ao Senhor: Senhor, por que o Senhor não botou um espermatozoide melhor no meu lugar? Uma coisa melhor lá para cruzar com o óvulo da minha mãe, para nascer algo melhor. Essa porcaria aqui, que tem dislexia, que tem surdez, que tem uma porção de coisas, que tem umas burrices crônicas. Por que o senhor não botou? Ele disse: o que é que você quer mandar na minha vida? Fui eu que lhe elegi. O que você quer? Eu quero você desse jeito, com toda a sua burrice e dislexia, e eu vou te usar com essa mulice toda. Agora você está falando isso. Eu sei, e eu estou falando diante de Deus porque eu sei das minhas dificuldades. Você não sabe. A minha esposa às vezes me pega no pé. Você fica um tempo todo lá estudando. Por que você fica lá? Porque eu não tenho capacidade para poder assumir uma igreja. Se eu não estiver estudando, procurando, pedindo a Deus, eu não tenho condições. Não vejo a fé como natural no ser humano. Se nós já nascemos com fé, então não estaríamos mortos no pecado. Se a fé faz parte da natureza pecadora, com certeza a fé encontra-se conspurcada pelo pecado. Conspurcada é infectada, como é que eu vou usar uma palavra? Suja, contaminada pelo pecado. Se o pecado é não crer em Cristo, como um incrédulo em Cristo pode ter fé que tem Cristo como seu autor? É complicado uma fé natural. É complicado. A fé é sempre um dom de Deus, misericordiosamente dado. A verdade bíblica mostra, todavia, que a fé é um dom de Cristo e que eu preciso recebê-la e exercitá-la como a minha fé por meio da vida de Cristo. A fé não é minha originalmente, mas se torna minha por sua dádiva. Não sei porque a fé não é de todos, mas sei que todos os que receberam o dom da fé, receberam-no como sua, segundo a medida que Deus repartiu a cada um. A fé não é sua, mas quando você recebe, vamos imaginar que uma pessoa deixa para os filhos uma certa importância. Dá para cada filho uma importância.
E aquele filho, aquele dinheiro não era dele, era do pai. O pai deu para os filhos, resolveu repartir em vida. Aqui, olha, toma aqui 500 mil para você, 100 mil para você, 300 mil para você. Mas por que o senhor botou 500 para um, 200, que já estou fazendo aqui a conta do outro, 200 para outro, 100 para outro? Por que o senhor não deu todo mundo igual? Porque eu quis fazer assim, eu sou o pai de vocês. Eu sou soberano. Ah, o senhor não me deu 100, só me deu 100 e deu para o outro lá 500. Mas eu quis dar para ele 500. E aqui, quando ele deu 100 para esse aqui, já viu o que aconteceu. Nós vamos já para lá. Vamos para lá. Veja que a fé que vem de Deus é um dom. E que há um grau de fé concedida a cada pessoa. Pois a Escritura nos diz, em Romanos 12, 6... Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Fé é um dom para a salvação, e a profecia é um dom dos salvos para a proclamação da palavra de Deus, segundo a dimensão da fé. Ninguém pode ser salvo sem fé. Ninguém tem fé, mas a graça de Deus vem e por meio da palavra a graça gera fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto que não vem de vós? A fé. Ontem eu ouvi alguém dizendo assim, mas o amor não é justo. Eu digo, como foi que diz que amor é justo? Amor é amor, justiça é outra coisa. A parábola dos talentos, na parábola dos talentos, Jesus explica que cada um dos envolvidos recebeu uma quantidade diferente. Um deles recebeu 1, o outro 2, e o terceiro 5 talentos. Ele não esclareceu o critério da divisão, mas elogiou o desempenho dos que multiplicaram os recursos e criticou aquele que sepultou o seu talento. Porque cada um de nós recebe os dons de Deus desigualmente. Por quê? Porque nem todos são iguais. Por quê? Esse é um quesito muito debatido pelos ambiciosos. Contudo, Deus continua soberano. Tem muita gente que fica braba. Por que ele não me deu o que ele deu para Paulo? Por que ele não deu? Quantos foram os apóstolos de Jesus escolhidos? 12. Quantos são os que ainda têm nome na história da igreja? Você sabe o que fez Judas Tadeu? Você sabe o que fez Tomé? Onde é que está Tomé? Diz que Tomé foi para a Índia. Alguns dizem na história que Tomé foi para a Índia. Diz que por isso que o cristianismo da Índia é duvidoso. Cadê Filipe? Por que só Pedro, Tiago, e nem Tiago, o livro de Tiago que está na Bíblia, dizem alguns estudiosos que não é do Tiago, o apóstolo de Jesus, é do Tiago, o irmão de Jesus. A gente sabe muito pouco de Tiago. Morreu lá matado por Herodes.
Porque só Pedro e João ficaram famosos e conhecidos. E por que um abortivo foi o que mais escreveu? O Paulo. Porque aquele foi um abortivo, ele disse que ele nasceu fora de tempo. Por quê? Porque Deus quis. Ele não é soberano? A coisa que mais fere o nosso egoísmo é a soberania de Deus. Você quer ver gente ficar brava e falar sobre a soberania de Deus? Aí a turma arrepia os cabelos. A demanda fundamental aqui é a soberania de Deus, e a secundária, mas também importante, é a responsabilidade humana. O Senhor pode escolher quem quer que seja e dar a qualquer um mais do que aos outros. Ninguém neste caso merece receber coisa alguma, e uma vez que todos são pecadores indignos, uma vez que todos são. Portanto, o assunto aqui não é de justiça divina, mas de sua soberania. Vocês sabem que lá nos Estados Unidos, os pais não são obrigados a dar herança para os filhos. No Brasil, é obrigado. E tem uma série de aspectos que a lei manifesta. Mas nos Estados Unidos, um pai pode não dar para nenhum filho. Por exemplo, o mais rico, como é que chama? Bill Gates. O Bill Gates disse que vai dar apenas $1 milhão para cada filho. Só, pronto. Mas $1 milhão não é nada. E para quem tem bilhões de dólares, ele vai deixar $1 milhão para cada filho. E eles que se virem. Porque ele disse, quando eu comecei, eu não tinha nem um centavo. E eles que se virem. Ele não é obrigado. Ele já deu 32 bilhões para fundações, para cura de câncer, cura disso, cura daquilo outro. Deu, o que quis. O dinheiro era dele, o que você tem para ver com isso? E se ele quisesse botar fogo no dinheiro? Mas não é justo. Mas ele é dono dele. É justo Deus salvar alguém? Não, é amoroso Deus salvar alguém. Deus não salvou por causa da justiça. Deus salvou por causa do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Não foi a justiça. Foi o amor. Não é porque você merece ser salvo. É porque Ele lhe amou. Agora, por que Ele me amou e não amou o outro? Vai perguntar para Ele. Mas ao invés de você perguntar para Ele, vai adorá-lo e dizer, Senhor, misericórdia. O Senhor virá o seu holofote para cima de mim? Eu só sei fazer o que não presta? Aí você vai ver o que é a alegria de gratidão. Porém, o tema vai também trazer à tona a tese da indignação pessoal, pela disparidade dos dons e da diligência de alguns, pela responsabilidade no seu desempenho. Porque uns desenvolvem os seus talentos e dons, sejam muitos ou poucos, e outros os enterram. Por quê? Todos aqui têm dons. Todos aqui têm talentos. Porque uns desenvolvem e outros enterram. Essa é uma outra questão. O Espírito Santo não foi dado sob o regime do comedimento. Não existe meia pessoa do Espírito Santo. Nem ele vem a nós pela metade. João Batista entendeu isso muito bem ao dizer: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito Santo por medida. João 3,34. O Espírito Santo não foi dado por medida. Você não casa com meia mulher, nem com meio homem, você casa com um homem inteiro. Mas este homem pode lhe dar presentes por metade. Ele podia lhe dar uma joia de ouro muito cara, ele dá
uma bijuteria. E você, o que você faz com a bijuteria? Fica alegre ou não? É, bijuteria. Ontem eu fiz um casamento e contei 4 histórias. Era para contar 5 histórias, mas não deu para contar a quinta. Eu disse, a quinta história é vocês que vão contar. Mas eu contei 4 histórias, rapidinhas, em papo. E uma das histórias que eu acho linda, que é contada por On Henry, um cientista, que ele mostra que o amor está esfriando das pessoas. O amor está acabando. Baseado no texto bíblico, que o amor vai esfriando de quase todos. E ele mostrando que a maior química do mundo, ele é um cientista, a maior química do mundo é o amor. Havia um casal pobre nos Estados Unidos, muito pobre. E eles, um pensou e o outro pensou. Eu queria dar um presente para o meu marido. E ele pensou, eu queria dar um presente para minha esposa no Natal. Mas eles não tinham dinheiro, estava uma crise muito forte. Aí ela tinha um cabelo muito lindo, cá embaixo. Lindíssimo o cabelo. Cabelo pesado. Ela disse, eu vou vender o meu cabelo e vou comprar uma pulseira de couro para o relógio do meu marido. Porque o relógio dele é um relógio de família, que vem de 3 gerações. E eu vou comprar essa pulseira para ele. Aí no dia do Natal, ela entra na sala com o cabelo cortadinho, curtinho, e é presente para ele. E ele, a decepção foi maior porque ele tinha vendido o relógio para comprar 2 tiaras de tartaruga gravadas. Duas tiaras de tartaruga com enfeites de brilhante, e ele tinha dado o relógio em favor. Aí eu disse, um perdeu o cabelo, o outro perdeu o relógio, mas os dois ganharam um afeto profundo, porque eles se deram um pelo outro por amor. O grande cabelo dela era a prova do seu amor para com seu marido, o seu relógio de 3 gerações ficou como prova para a sua esposa. Eles fizeram aquilo porque eles se amavam. E então esse cientista disse, a maior química que junta as pessoas é o amor. E quando ele vem do trono de Deus, ele é indissolúvel. É coisa boa saber que Deus nos ama. Não foi por causa da justiça que ele me salvou, foi por causa do seu amor. A justiça entra aí no seu amor, porque o amor de Deus é justo. Não obstante, as manifestações do Espírito Santo podem ser ajustadas segundo os seus propósitos e demonstradas sob medida. O Espírito Santo não é obrigado a conceder os mesmos dons a todos igualmente, muito menos outorgar porções iguais a cada um. Veja 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Ele não é dado por medida, mas ele dá os seus dons segundo a proporção que ele quer dar. E você não tem que ficar com inveja do outro, porque o outro tem mais que você. Você tem que desenvolver aquele dom que ele lhe deu, segundo a proporção do dom da fé que ele lhe deu. Tem uma história aí que está correndo pela coisa de um galo. A mulher não tinha outra coisa para dar senão um galo para missões. E aí o pastor disse, o que eu vou fazer com esse galo? Vou fazer uma galinhada e fazer, mas não vai dar. Aí resolveu fazer uma rifa do galo no rádio. E esse galo deu tanto dinheiro. E essa mulher, a única coisa que ela tinha era o galo. E sabe o que aconteceu? Uma organização no Canadá soube dessa história do galo da mulher. E resolveu dar para essa mulher uma casa,
carro, geladeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela deu. E o pastor Jeremias, lá da 8ª igreja de Belo Horizonte, começou a contar a história do galo. Sabe o que está acontecendo? Organizações internacionais ajudando missões por causa do galo. Um galo de uma mulher lá no interior da Paraíba, ele foi atrás dessa mulher, que a mulher deu o que tinha. O que ela tinha? Um galo. É a história daquele menino que só tinha 5 pães e 2 peixes. Quem é aquele menino? Não sei. Eu sei que ele matou a fome de toda aquela multidão, porque ele resolveu entregar o que tinha para o Senhor. E o Senhor é especialista em fazer coisas assim. E a parábola é: o que você tem? É um galo. Dá o galo para Deus, para ver se ele não faz um milagre aí. Até galo canta na cabeça de apóstolo para poder revelar pecado. Por que o galo também não pode fazer aí umas coisas mais bonitas? Muita gente... Na parábola de Jesus, a quantidade dos talentos foi diferente para os 3, embora 2 deles tivessem a mesma atitude. O que recebeu 2 e o que recebeu 5 talentos trabalharam para aumentar os talentos. Mas o que recebeu 1 ficou tão lento e azedo que preferiu enterrar o seu. Muita gente fica magoadinha porque acha que deveria receber mais do que ganhou. Esse ressentimento vai se refletir contra a soberania de Deus. Aquele que se sente vítima da injustiça acaba acusando o seu Senhor dos maiores absurdos e procurando desculpas para a sua indolência. Mateus 25, 24 e 25. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Olha como ele faz uma série de acusações contra o Senhor. Ele não diz nada dele. Eu fui preguiçoso, fui indolente, fui safado, escondi. Ele diz: eu receoso, sabendo que tu és um homem violento, um homem duro, um homem que colhe onde não planta. Que coisa! Todos nós somos igualmente pecadores, mas nessa igualdade ninguém é merecedor dos dons. A graça é a dádiva divina ao sujeito do maior demérito. Neste caso, nenhuma pessoa pode reivindicar o direito à graça, por maior que seja a sua abominação. O indigno não faz jus ao prêmio dos iguais em indignidade, nem Deus é obrigado a dar igualmente aos desiguais que se igualam apenas na fealdade do seu pecado. Deus não é injusto ao dar a sua graça a quem Ele quer dar. Deixa eu falar isso aqui uma coisa: a salvação de Deus não é a obrigação de Deus. Ninguém tinha direito de ser salvo. Ninguém. Todos nós tínhamos direito de ir para o inferno. Ninguém. Só quem tem direito a alguma coisa é quem tem mérito. Só quem tem direito ao pódio é aquele que desempenha para receber. No nosso caso, nós somos os piores, os mais indignos, e que somos aceitos pela graça. E se é pela graça, não é pelo mérito. E se não é pelo mérito, ninguém tem direito. Você foi salvo pela misericórdia e graça de Deus. Eu sei que tem muita gente que acha que Deus teve vantagem em salvar aquela criatura. Ainda diz assim: eu estar na igreja de Deus é um privilégio para ele. Você vai ver o privilégio que você vai ter no fogo do inferno. Seu presunçoso, orgulhoso, soberbo, metida besta. Metido não, totalmente besta. O que recebeu 2 talentos, ganhou outros 2. O que recebeu 5, granjeou outros 5. O que recebeu 1, não fez nada. O Senhor não esperava que este conseguisse uma façanha maior,
mas que fizesse de acordo com a proporção do que havia recebido. Acusar o Senhor de severo foi a assinatura pública do seu atestado de arrogância. Se o Senhor lhe deu apenas uma pequena medida, ele deveria produzir de acordo com esta medida. O Senhor nunca ceifa onde não semeou. Ele jamais exigiria 3 talentos de quem ele havia dado só 1, já que ele elogiou aqueles que apenas dobraram os seus talentos. O problema é que muitos são apáticos, não sabendo aplicar bem o que receberam, e por causa da inveja dos que receberam mais, acabam acusando o Senhor de déspota. Eles dizem que o Senhor sempre requer mais do que dá. Os irmãos de José ficaram com inveja de José. Mas foi por causa daquela inveja que Deus teve misericórdia daqueles irmãos de José. Sabe por quê? Porque Deus mudou José de vizinhança. Existe um provérbio da língua portuguesa que diz que o invejoso nunca medrou, nem quem perto dele morou. Medrar, na língua portuguesa de Portugal, significa prosperar. O invejoso nunca prosperou, nem quem perto dele morou. Como os irmãos de José eram muito invejosos, Deus mudou a vizinhança de José. Tirou daqui e botou no Egito. Para esperar um dia, quando eles iam ter fome, e lá no Egito ia ter comida. E aí ele ia satisfazer a pobreza do povo, que não tinha prosperado, por causa da inveja. Tem muita gente invejando. São 3 doenças terríveis: ciúme, cobiça e inveja. Nós temos tratado naquele assunto do mendigo, Sua Alteza o mendigo, essas 3 desgraças que estão acabando com as vidas das pessoas. Ciúme é você ficar agarrado com o que tem, preso ao que tem. O marido é meu, o carro é meu, aquilo é meu. Ciúme, tem ciúme de coisas. Cobiça é querer ter o que não tem. Cobiçar do outro, cobiça a mulher do outro, cobiça as coisas do outro. E inveja é não querer que o outro tenha, mesmo que você tem. Não, ele não pode ter. E fica o invejoso, é o seca-pimenteira, fica aqui, o olho gordo, e não deixa nada. É um miserável, é um sofredor. E essa inveja fica criticando Deus. Por que Deus deu pro fulano ali e não deu para mim? Por que Deus? Sai daí, invejoso. E Deus diz assim: José, deixa eu tirar você de perto de seus irmãos. Seus irmãos são desgraçadamente invejosos. Onde é que eu estou, meu pai? Hein? Nós não devemos pensar de nós mesmos mais do que a medida da fé que o Senhor repartiu a cada um de nós. Todos nós devemos nos contentar com o plano que o Senhor traçou para as nossas vidas. Se você recebeu uma pequena porção da fé, seja fiel à sua parte. Multiplique-a. É pequena? É. Se o Senhor nos dá uma cota de fé segundo a sua soberana graça, e nós devemos, com alegria, desenvolver a fé que nos foi dada para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo louvou os crentes de Tessalônica com essas palavras em 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A fé cresce. Jesus disse aos seus discípulos que a fé do tamanho de um grão de mostarda seria suficiente para remover uma montanha do seu lugar.
Se a nossa fé é pequena, mas o nosso Deus é onipotente, podemos com essa pequena fé depositada neste Deus absoluto, conseguir mais do que somos capazes de pensar ou pedir. Mateus capítulo 6, verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homem de pequena fé. Tá lindo aquele meu beija-florzinho. Ele fez o primeiro ninho lá na planta lá em casa. Faz 2 meses que ele tirou, voltou de novo e fez outro ninho. Nós mudamos a posição do galho. Ela fez de novo no lugar onde está, porque ela se sentiu segura ali. Eu disse, mas menino, mas essa bicha só faz pôr ovo agora? Já de novo está lá, pondo o ovinho, e ela ficou. A minha ex-filha ontem foi tirar o retrato bem pertinho dela. Tão bonitinha, e Deus cuidando dela. Eu não gosto de pombo. Sabe por quê? São 7 toneladas por dia em Londrina. Você já sabe de quê? E nossa cidade está ficando infestada de doenças produzidas por pomba. Mas o colibrizinho faz gosto a gente olhar. E bem cuidadinho por Deus. Mas até as pombas, que às vezes botam em cima do seu carro, parece que ela morreu. Ela se desfez em cima assim, derreteu. Mesmo assim Deus cuida delas, viu? Uma cota ínfima de fé no Todo-Poderoso é suficiente para remover as grandes montanhas que tentam atalhar a nossa peregrinação rumo à Nova Jerusalém, onde a razão gigantesca de um titã lógico mal pode andar. A fé minúscula de um anão espiritual consegue vencer, do começo ao fim, a maratona integral da perseverança dos santos. Aleluia! Pela nossa cota de fé. Pode ser pequenininha, mas eu não quero dar ela para ninguém. Eu vou desenvolver essa fezinha, não na loteria, mas na suficiência do Senhor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.